Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora, para você, para a Nadédia, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Sim, tudo bem, apesar desse vendaval, né? Boa noite, Vera. Pois é, vendaval que está trazendo uma série de consequências aqui para a cidade de São Paulo. A gente daqui a pouco traz mais detalhes sobre isso para o nosso ouvinte, para prestar serviço. Por hora, vamos a Brasília. A gente tem informações ao vivo com a Isa Staciarini sobre o acordo feito com o ministro do STF, Gilmar Mendes, com o Senado. Oi, Isa. Pois é, Débora, depois dessa repercussão bastante negativa, né? Pegou mal por conta daquela tese de blindagem de ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes recuou e decidiu, portanto, suspender trechos da própria decisão que definia que apenas a Procuradoria-Geral da República poderia apresentar pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Com essa desistência, volta a valer aquela regra que permite que qualquer pessoa pode apresentar pedidos de impeachment que são analisados pelo Senado. Esse movimento é um acordo informal firmado ali entre o decano Gilmar Mendes e o Senado para que parlamentares discutam e aprovem novas regras para a perda de mandato. Na mesma decisão, o ministro retirou de pauta o julgamento da liminar no plenário virtual do STF, que começaria na sexta-feira. Gilmar Mendes citou o avanço das discussões no Senado para aprimorar a legislação e disciplinar o processo de impeachment de autoridades. Ele frisou que essa questão exige uma análise cuidadosa e que as discussões no Poder Legislativo não são só para atender às determinações do Supremo, mas que é um ato de elevado espírito público para preservar a integridade do Poder Judiciário e a proteção da harmonia entre os poderes. No Senado, hoje, o texto do projeto que atualiza a lei do impeachment seria debatido na Comissão de Constituição e Justiça, mas foi retirado de pauta. Os senadores querem antes fazer uma audiência pública antes de votar o texto. E com isso, o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, disse que o projeto só vai ser discutido no próximo ano. Só para encerrar, apesar de suspender aí parte da decisão, Gilmar Mendes manteve aquela exigência do quórum mínimo de 2/3 para abrir processo de impeachment contra ministros do STF, ou seja, 54 senadores. Antes, o quórum previa a maioria simples de 21 senadores. Débora. Obrigada, Isa Staciarini, pelas informações. Bem, Vera, qual foi o motivo desse recuo por parte de Gilmar Mendes e como é que esse tema deve se encaminhar no STF e no Congresso? Pois é, só um reparo, a Arisa teve um lapso aí no final, falou 21 senadores, são 41 atualmente, né? Então ele passou de 41 para 54. O ministro está fazendo um gesto político, não tem aí nenhuma mudança significativa do ponto de vista legislativo que levasse ele a recuar tão proximamente a concessão da liminar. Ele percebeu que a concessão da liminar causou um imenso mal-estar, que causou um atrito entre os poderes e que poderia levar a uma escalada de tensão entre o legislativo e o judiciário, com consequências aí muito graves para a institucionalidade. Também percebeu que não foi acolhido totalmente dentro do Supremo o que ele fez, a concessão de uma liminar para um assunto que não tinha essa urgência. Não tem nenhum pedido de impeachment de ministro do Supremo sendo analisado que justifique o ministro ter uma postura reativa dessa maneira. E o fato de, nas eleições, o bolsonarismo estar planejando eleger senadores para ter uma maioria e aí sim tentar pressionar pela aprovação de pedidos de impeachment de ministros do Supremo, não tem nada de ilegal. Eles estão disputando dentro do jogo democrático eleições que escolherão 2 senadores em cada estado no ano que vem. Cabe ao outro lado, que não é bolsonarista e que também não é o do Supremo, porque o Supremo não é uma parte na disputa política,
se organizar para fazer essa disputa em igualdade de condições e conseguir eleger senadores para, se for preciso, barrar esse projeto, que é um projeto, sim, que tem um cunho revanchista. Com isso, o bolsonarismo quer se vingar do Supremo, mas está usando o que é legítimo, que são as eleições, e de forma não fraudada, de uma forma normal e transparente, que é apresentar candidatos na maioria dos estados. Então, era todo um meio de campo muito embolado que estava, o ministro recua um pouco, mas mantém esse quórum maior por perceber o quê? Que provavelmente vai haver sim um Senado de maioria bolsonarista a partir de 2027 e, portanto, essa subida do quórum resguarda um pouco o Supremo Tribunal Federal. Se ele recuou no resto, né, naquela questão da PGR, e manteve isso, talvez tenha sido acertado com o presidente Davi Alcolumbre que alguma salvaguarda ele iria manter. E ao retirar de pauta, né, e iria começar a ser votado no plenário virtual nesta sexta-feira e continuar até o dia 19, com isso ele também tira a pressão dos colegas, aquele certo mal-estar que eu disse que havia, um constrangimento entre os pares de terem de votar nessa matéria sem concordar integralmente com o que o ministro havia feito. Então ele recua e sinaliza um pouco para o Senado e um pouco para a própria Corte, que também não tinha ficado totalmente satisfeita com essa decisão extemporânea e que pegou a todos de surpresa. O tom da revisão é tão conciliatório, né, velho? Ele diz que a questão da legitimidade merece uma análise cuidadosa. Então, se ele pensa assim, era de se imaginar que também não fosse decidir isso com uma liminar, com uma decisão monocrática. E exige mesmo uma decisão cuidadosa, Nadédia. E a revisão de uma lei que é de 1950 é algo que a gente pode imaginar que seja bastante razoável. Mas quem faz revisões de leis é o Poder Legislativo, não é o Judiciário. Tudo bem que muitas coisas são judicializadas e os ministros acabam tendo de decidir esses pedidos de liminar, mas o ministro sabe que essa é uma decisão que cabe ao Legislativo. Ele talvez tenha querido provocá-la, né? Fazer com que os senadores se debruçassem sobre essa legislação. Para isso, existem conversas de alto nível, conversas entre os poderes, em que você pode tratar do tema e dizer, olha, está na hora de tratar disso, isso está defasado, e aí sim instar o poder que tem realmente a prerrogativa de fazer isso, a analisar o caso como agora está fazendo. O que o ministro percebeu é que viriam outras, né, reações do Congresso e que talvez elas não fossem boas. Como já vieram, né? Algumas já vieram. O projeto da dosimetria não deixa de ser uma certa reação ao Supremo e a aprovação ontem pelo Senado daquela restrição maior à demarcação de terras indígenas pelo marco temporal também é uma reação a isso. Então, são coisas que você vê que estão descoordenadas e que estão bastante desbalanceadas. Quando um poder fica fazendo ameaças e reagindo e retaliando o outro, a gente não está vivendo uma completa normalidade institucional. Bom, o Senado tem, então, no horizonte a análise do PL da dosimetria que passou na Câmara. A gente tem as informações ao vivo com a Samantha Klein. Samantha. Oi, Nadédia, Débora e Vera. O relator da proposta que deverá reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro no Senado deve ser a favor da anistia. Ele disse, aliás, que é a favor da anistia e não é algo exatamente novo. O senador Espiridião Amin não descartou a inclusão da proposta no seu relatório, mas também garantiu que vai ouvir os demais senadores antes de redigir o parecer que deverá ser protocolado na Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira à noite e aí começar a avaliação na quarta-feira de manhã. A mim também disse que não se pode rejeitar a decisão de 291 senadores. Deputados. Bom, eu acho que a gente não tem a sonora aqui do Espiridião Amin, deputados e não senadores, né? Até porque não há 291 senadores e sim 81. Então, brincadeiras à parte, ele quis dizer o seguinte, que ele não tem como deixar de considerar aí o que 291 deputados aprovaram na noite de ontem, que é justamente a redução de penas que envolve aí quem esteve nos atentados
atentados do 8 de janeiro, mas também toda a trama golpista encabeçada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Esperidião Amin também disse ter certeza de que haverá um pedido de vista na CCJ. Aí perguntei para ele, mas a matéria vai ser apreciada somente no ano que vem? Ele disse, olha, esse pedido de vista pode ser de 1 hora, de 1 dia, então não vou chancelar que não seja aprovado neste ano, e disse que está trabalhando para isso, que essa matéria seja encerrada ainda em 2025, inclusive essa é a vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Bom, depois de ser votado na madrugada desta quarta, o parecer do deputado Paulinho da Força foi aí encaminhado num rito muito rápido para o Senado, lembrando que foi uma matéria discutida durante meses, falamos sobre isso inúmeras vezes aqui na CBN, e essa proposta foi aprovada na Câmara depois que o senador Flávio Bolsonaro pressionou por anistia, dizendo que tinha um preço aí, que esse preço era justamente o perdão ao pai dele. Sabendo ainda que houve um acordo envolvendo o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, com os presidentes dos partidos do União Brasil, Antônio Rueda, e também do PP, Ciro Nogueira, justamente para avançar com essa matéria e, de fato, aprovada aí num rito bastante acelerado ontem. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein. 10 de dezembro, hein, Vera? Tem muita coisa para fazer. Tudo que se quiser realizar ainda esse ano é urgente. Exatamente. A gente viu aí essa fala do senador Esperidião Amin a favor da anistia, né? Ou seja, dando um passo além de uma mudança na dosimetria das penas, que já é algo bastante complexo. Se você imaginar que esse julgamento ainda está em andamento, porque foram condenados já os cabeças da trama golpista, mas todos os outros núcleos estão tendo seus julgamentos ainda realizados, nem acabou, e aí o Legislativo quer mexer em algo que é prerrogativa do Judiciário, que é estabelecer penas, julgar e estabelecer penas. Tudo bem, quem vota o Código Penal, Código de Processo Penal, que estabelece essas penas, é a Câmara e é o Senado, mas estão fazendo isso de maneira casuística, mexendo em penas para crimes graves contra o Estado Democrático de Direito para beneficiar explicitamente pessoas já condenadas. Então você está pegando a legislação e mudando as penas para atuar em casos que já estão sendo julgados. É claramente uma decisão política que já vai encontrar bastante revolta no Supremo Tribunal Federal, mas que se eles avançassem para algo como a anistia, aí você teria um confronto aberto, de novo, entre os poderes. Então, eu acredito que o recuo por parte do ministro Gilmar Mendes, naquela pauta que a gente estava tratando antes, pode levar a que haja uma boa vontade por parte do Senado, costurada pelo seu presidente, Davi Alcolumbre, de não colocar a anistia na jogada. Deixa a anistia de fora dessa história, que isso é o que vem se falando. O próprio Hugo Mota falou isso, o próprio Davi Alcolumbre já defendeu isso publicamente. Então, acho que o senador Esperidião Amin quis colocar mais uma cerejinha aí nesse sundae, mas não acredito que haja clima no Senado para vir falar em anistia, para trocar dosimetria por anistia, porque aí você abre uma caixa de Pandora interminável de briga com o Supremo Tribunal Federal, no momento em que eles parecem estar querendo costurar o contrário, costurar um acordo e não uma ruptura definitiva. O jornal Globo flagrou uma conversa de deputados no plenário, um pouco antes daquela confusão que a gente noticiou ao vivo ontem, conjecturando por que o Hugo Mota teria decidido desenterrar esse projeto da dosimetria agora. E uma das hipóteses que eles aventavam, deputados do PDT, para isso, é o fato de que a execução das emendas parlamentares impositivas, aquelas que são obrigatórias, está bastante atrasada. Só cerca de 58% das emendas impositivas foram executadas até agora. Que então seria a Câmara pressionando o governo com essa dosimetria para trocar. Isso aparece inclusive no diálogo, esse verbo, para fazer uma troca de dosimetria por emendas. A gente não sabe se isso tem alguma procedência, mas se a gente reparar que o volume de execuções de emendas aumenta nas próximas semanas e que esse projeto empaca, a gente pode chegar sim a um cenário em que a dosimetria foi incluída não só para sossegar a família Bolsonaro
e apaziguar os ânimos ali com essa coisa toda do Flávio, que veio nas últimas semanas, mas também para pressionar o governo para destravar o fluxo de pagamento das emendas, e isso faz muito sentido. Fim de ano, todo mundo quer executar o que resta aí de emendas para entrar no ano eleitoral bem na fita com a sua base eleitoral. E depois daquela confusão de ontem, a Câmara trabalhou, né? Madrugada afora. E um outro projeto aprovado foi o que cria um marco nacional para identificar e punir o chamado devedor contumaz, que é aquele contribuinte que a inadimplência é considerada substancial, reiterada e injustificada, ou seja, devo, não nego e não pago quando puder. O placar foi de 436 votos favoráveis, apenas 2 contrários. E esse era um projeto tratado como prioridade pela equipe econômica. O avanço foi construído depois de um acordo entre a articulação política do governo, o Ministério da Fazenda, e a ordem interna agora, Vera, é não mexer no texto no Senado, justamente para garantir a aprovação rápida e evitar atrasos. Uma vitória do governo, né? Já passou pelo Senado, também tinha passado quase unanimemente, foi para a Câmara, mudou um pouquinho e agora a ideia é apenas chancelar no Senado para que o governo possa fechar o ano com esse projeto, que é um projeto que dá de certa maneira, uma resposta do governo federal para essa ideia de que ele pouco faz para estrangular o crime organizado, para combater o crime organizado. Ele se articulou em várias frentes para atacar o crime organizado. Uma delas é essa, as outras são as operações da PF e a outra é a apresentação dos projetos específicos da área de segurança pública, tanto a PEC da segurança quanto o PL antifacção, que estão andando ali meio não da forma que o governo gostaria, né? Porque a PEC está mais paradona e o projeto das facções passou na Câmara, mas de um jeito muito diferente do projeto original mandado pelo governo. Esse projeto do devedor contumaz, ele se mostra absolutamente urgente em razão de um monte de coisas que a gente viu nos últimos meses, né? O uso das fintechs para lavagem de dinheiro, essa questão de várias empresas sendo abertas aqui e ali, por figuras que se representam esse devedor contumaz e que fazem isso, abertura em série de empresas para escapar de qualquer tipo de contribuição tributária que tenha que fazer, né, dos seus deveres tributários. Então, se fecha um gargalo com esse projeto, o governo via isso sim como uma prioridade. E aí resta, então, agora só 2 outras prioridades para a equipe econômica nesse ano. Votar o corte de isenções, porque isso é importante para o orçamento do ano que vem fechar com o superávit que o governo prometeu fazer. E também votar o orçamento, se possível, sem muitas alterações, para que ele seja execuível no ano eleitoral. Então, é um projeto que agradou a equipe econômica, mas ainda não fechou o ano como se queria. Ainda falta votar essas outras matérias que o ministro Fernando Haddad negociou com o presidente Hugo Motta na última segunda-feira. Outra discussão que continua é a do tema do fim da escala 6x1. A gente tem atualizações chegando com a Ana Carolina Tomé. Diga lá, Ana. Oi, Nadédia. Boa noite para você, boa noite para Débora e para Vera. Pois é, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o fim da chamada escala 6x1. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, reduz a carga horária máxima de 44 para 36 horas semanais distribuídas em até 5 dias sem diminuição do salário. A transição será gradual. No ano seguinte, a promulgação, a jornada máxima passa para 40 horas. Lembrando que hoje a vigência é de 44 horas semanais. E a partir de então, diminui 1 hora por ano até chegar às 36 horas. O texto também garante aos trabalhadores pelo menos 2 dias consecutivos de descanso remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos. O projeto foi inserido de última hora na sessão da CCJ. A aprovação ocorreu em menos de 10 minutos e de forma simbólica. A proposta agora segue para análise no plenário da Casa. Se for
for aprovado, o texto ainda precisa receber o aval da Câmara dos Deputados. Após a votação, o senador Eduardo Girão reclamou do fato de não poder pedir vista. Ele disse que gostaria de fazer contribuições ao texto. O presidente da CCJ, Otto Alencar, chegou a dizer que o assunto passou por 3 audiências públicas e então teve essa votação por lá. Também hoje, durante a audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou que o governo Lula vai apoiar qualquer via legislativa que agilize a redução da jornada de trabalho. Se o mais rápido for agora, e me parece, com essa aprovação na CCJ do Senado, se avança no plenário do Senado a PEC do país, vamos com ela. A rapidez tem que vir junto com a efetividade da proposta. A posição do governo do presidente Lula é redução de jornada para 40 horas semanais, redução de escala para no máximo 5x2, sem redução de salário dos trabalhadores. Volto com você, Nadédia. Obrigada, Ana Carolina. Tomé é uma pauta que tá quicando aí, né, Vera? Tem muito apelo popular e o potencial de ficar como marca para quem se envolver nisso. E o governo demorou para abraçar, né, Nadédia? Nasceu na Câmara com a deputada Érica Hilton, que é do mesmo partido do agora ministro, Guilherme Boulos. Ele, quando chegou, também tardiamente à Secretaria-Geral, porque havia uma ideia de que ele assumisse essa pasta em março, mas isso só veio acontecer agora, já no meio do segundo semestre. Ele chegou com a ideia de que o governo também apresentasse um projeto nesse sentido e um outro projeto para substituir aquele que está paradão e que diz respeito aos motoristas de aplicativos, etc., mas não se conseguiu avançar em nada disso. O governo vai terminar o ano sem ter uma proposta sua nesse sentido, por isso que ele acha que é mais rápido e mais fácil abraçar o que a Câmara e o Senado estão fazendo e tentar capitalizar um pouco para o governo em cima disso. Vamos fazer um intervalo, na verdade, aqui no Viva Voz. Na sequência, tem informações do repórter CBN e a gente volta com mais análises de Vera Magalhães. Viva Voz de volta, mas antes de retomarmos os nossos assuntos, a Maria Cecília Dalal tem informações ao vivo em São Paulo sobre a situação dos voos nesta quarta-feira, de ventos muito fortes. Oi, Maria Cecília. Débora, o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, tem 121 voos cancelados até agora, sendo 50 chegadas e 71 partidas. As filas continuam muito grandes por aqui, ocupando toda a área de check-in, principalmente das companhias Gol e Azul. A passageira Fátima Faria voltou de viagem e faria apenas uma conexão rápida aqui no aeroporto para Goiânia pela companhia Latam. Mas por conta dos fortes ventos, a conexão que estava marcada para as 10 da manhã de hoje vai acontecer apenas às 6 horas de amanhã. Eu estava vindo de Recife, pegamos o voo hoje às 7 horas. Chegando em São Paulo, já foi avisado que não iria pousar. Ele ficou meia hora no espaço ali tentando descer, não teve como, aí ele seguiu para Belo Horizonte. Era para mim fazer uma conexão às 10h20, seguir para Goiânia, e o meu voo agora foi remarcado para amanhã às 6h55. Segundo a Defesa Civil do Estado, as rajadas de vento chegaram a 96 km por hora aqui na região do aeroporto de Congonhas. Até 2h30 da tarde, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior do estado, 9 voos precisaram ser desviados. Já o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, não cita cancelamentos hoje, mas ontem 37 voos foram cancelados e 4 foram desviados para Curitiba e Rio de Janeiro em razão das chuvas. Débora. Obrigada pelas informações, Maria Cecília Dalal em São Paulo, portanto 121 voos cancelados em Congonhas e esses cancelamentos impactam o usuário que está lá no Rio, no Santos Dumont, que tem longas filas justamente por causa desses cancelamentos em São Paulo. 6h37 agora, voltamos a Brasília. Samantha Klein acompanha as cassações que estão sendo discutidas na Câmara. Oi, Samantha.
Oi, Débora. Olha, começou a discussão em torno da cassação, do pedido de cassação do deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro. Esse pedido teve um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, relatório esse do deputado Alex Manente. E o que está acontecendo neste momento? Ele está fazendo a sua defesa, ele tem 25 minutos para falar, depois o advogado e também o relator do parecer favorável à cassação do parlamentar, que foi acusado de quebra de decoro parlamentar por conta de uma agressão e chutes contra um integrante do MBL que o provocava, falava da mãe dele que estava doente à época. Portanto, nessa ordem, primeiro a avaliação do caso de Glauber Braga. O que a gente pode ver aqui? Com a derrota de um requerimento de adiamento da pauta, que foi uma solicitação aí de governistas, pelo placar a gente já viu que a cassação deve ocorrer, a não ser que haja algum tipo de adiamento nessa sessão, o que é pouco provável, principalmente depois do caso da ocupação da mesa diretora no final da tarde de ontem. Depois disso, temos, pelo menos prevista na pauta, o requerimento pela cassação da deputada Carla Zambelli, ela que justamente está na Itália, foragida, foi condenada pelo STF em 2 casos. Neste caso, a avaliação de quebra de decoro é pela condenação envolvendo a invasão do sistema do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Poucas horas antes, acho que 2 horas antes mais ou menos, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um segundo parecer pela cassação. O que aconteceu? O primeiro parecer era do deputado Diego Garcia. Ele disse que não existiam provas suficientes contra a deputada, tinha votado de forma a não cassá-la, mas os parlamentares derrubaram esse parecer numa manobra que envolveu até a troca de membros da CCJ, do União Brasil, justamente para tentar aprovar esse parecer e trazer aqui para o plenário. Aí, logo na sequência, um relatório do deputado Cláudio Cajado foi aprovado aí por ampla maioria, e então o caso dela está também no plenário. Pode ser votado ainda hoje. A gente vai ver o andamento aqui do caso de Glauber Braga. E numa terceira posição, que não envolve cassação, mas perda de mandato, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi avisado, já foi notificado pela mesa diretora da perda de mandato por faltas. Ele ultrapassou as 50 faltas, por isso ele perde. Qual a vantagem dele? Ele não é, então, cassado e ele fica elegível, segue elegível, não fica inelegível e pode concorrer nas próximas eleições. Com vocês. Obrigada, Samanta, pelas informações. Bom, no caso do Glauber, já estava dado como certo, né, a aprovação da cassação. No caso da Zambelli, houve uma alteração ali, justamente para que ela realmente para que a cassação fosse aprovada na comissão. Exatamente, para que se dê uma no cravo, uma na ferradura, né? Caça um da direita e uma da direita e um da esquerda. Com isso, o Mota tenta ficar bem com todo mundo, mas na verdade vai haver muito protesto aí da esquerda pela situação do deputado Glauber Braga, porque é diferente de uma deputada que foi condenada em última instância pelo Supremo Tribunal Federal por tentar cometer um crime como o que ela cometeu, uma coisa grave. Também a mesma coisa com o deputado Alexandre Ramagem, não é o que aconteceu com o deputado Glauber Braga. Está se tentando dar mesmos pesos e medidas para coisas que têm pesos e medidas diferentes nesse caso, mas essa tentativa do Hugo Mota de ficar bem com todo mundo, Débora. Carla Zambelli, que está presa na Itália, aguardando aí, portanto, a análise da extradição. Nadégia Calado, já temos informações sobre a Selic? Temos sim, Débora. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, manteve inalterada a meta para a taxa básica de juros em 15% ao ano, uma decisão que confirma a expectativa do mercado financeiro, segurando pela 4ª reunião seguida a taxa no maior nível desde junho de 2006.
Isso, claro, afeta também ativos como o Tesouro Selic. Tem análise completa lá no Valor Invest e a gente vai falar também de repercussões dessa decisão já aqui no Viva Voz. É isso aí, a gente faz mais um intervalo e na sequência tem Bruno Caraza para falar desse tema. Viva Voz está de volta, já conectado com o Bruno Caraza, nosso colunista das quartas-feiras. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Nadégia. Boa noite para você que está com a gente na CBN. Boa noite, Bruno. Boa noite. Bruno, não só o mercado, mas você também já esperava essa decisão do Copom de manter a taxa Selic. A gente combinou a pauta bem mais cedo, a sua previsão já era essa, se confirmou. Mas a gente tem visto o clamor por um início da queda dos juros se ampliar. O governo está nessa toada, empresários estão nessa toada. E a gente queria saber de você se o BC já deu alguma sinalização de quando isso vai acontecer e de qual caminho ele vai trilhar em 2026. Pois é, Vera, essa aposta até que não era muito difícil, né? Porque é papel sempre do presidente, dos diretores do Banco Central, se comunicarem com a sociedade. Então, para quem acompanha a presença aí do Galípolo e dos diretores do Banco Central aí em vários eventos que foram realizados nas últimas semanas, tinha uma sinalização muito clara de que o Banco Central ia manter a postura dele, né? Que em termos técnicos é o que a gente chama de postura contracionista, né? De tentar esfriar a economia brasileira para combater a inflação. Então já estava, como o pessoal diz no mercado, já estava no preço que seria essa manutenção de juros em 15%, mas a grande expectativa era se haveria alguma sinalização do Banco Central no comunicado da decisão de hoje, que inclusive foi uma decisão unânime, né, de toda a diretoria, de manter os juros em 15%, mas tinha uma expectativa no mercado se o Banco Central ia mudar aí o tom do comunicado, sinalizando aí para frente algum afrouxamento na política monetária, na redução dos juros, a partir da próxima reunião de 2026. Mas, aparentemente, né, naquela leitura rápida que a gente tem que fazer aqui na CBN, né, porque acabou de sair a notícia, né, e o comunicado, mas, aparentemente, pela leitura que eu fiz, não teve nenhuma mudança no tom do Banco Central. Ele continua usando aquelas palavras, né, de incerteza, cautela, né, então aquele tom bastante sóbrio, nada otimista, inclusive usando usando por duas vezes uma expressão que ele já virou chavão nos últimos comunicados do Banco Central, de que os juros vão ficar em patamar elevado, aí aspas, por período bastante prolongado. Então eu tinha a expectativa de que ele poderia mudar essa sinalização, tirar essa expressão, mas não foi isso que aconteceu. Novamente, duas vezes. O comunicado de hoje é quase uma cópia do comunicado de novembro, o que sinaliza que o Banco Central continua com essa postura dura, uma postura de uma certa forma independente, né? Porque, como você mesmo disse, é um clamor do empresariado, é um clamor político, inclusive do governo. Ano que vem, ano eleitoral, tem uma expectativa do governo que o Banco Central aí afrouxa aí as condições monetárias de crédito na economia, mas aparentemente não foi a sinalização que o Banco Central deu no comunicado de hoje, né? A gente tem que esperar a ata, que sai daqui a uma semana, mas aparentemente o tom é o mesmo, um tom duro de que o Banco Central vai manter os juros altos por mais tempo. Pois é, Bruno, aí o IBGE divulgou hoje o IPCA e pela primeira vez desde meados do ano passado, a inflação veio abaixo de 4,5%, portanto, dentro do intervalo da meta. Teoricamente, os juros altos são para ajudar a conter a inflação. Quando então, que a gente deve ver uma sinalização de que os juros podem começar a cair? Zé, Débora, até além desse fato, né, que você mencionou, que o IPCA veio em 4,46, né, e o limite
da meta do Banco Central é 4,5%, então passou raspando ali, né? Não tinha, desde setembro do ano passado, que a inflação estava acima do limite superior da meta. Esse é um sinal de que esses juros altos estão esfriando a economia, a inflação está caindo. A gente teve outro sinal na quinta-feira passada, quando saiu o resultado do PIB, mostrando que a economia brasileira está esfriando. Para vocês terem uma ideia, né? O PIB, né? A economia brasileira estava no crescimento no terceiro trimestre desse ano, num ritmo de 1,8%, é a metade do que estava crescendo no final do ano passado. Vários indicadores vieram no sentido de uma economia desacelerando aí em relação ao consumo das famílias, ao investimento das empresas, às importações. São todos sinais aí de que a economia brasileira está girando num ritmo mais lento. Então, tudo isso corrobora para um sentimento de que os juros altos já estão dando efeito na economia e que a inflação está caindo. Agora, o que o Banco Central tem frisado é que o limite de 4,5% é o limite superior da inflação. A meta de inflação no Brasil é de 3%. O limite até 4,5% é para acomodar algum choque, algum imprevisto. Então, o Banco Central está tendo um cuidado de mostrar para a sociedade que ele só vai afrouxar as taxas de juros quando ele tiver certeza que realmente a inflação está embicada para o limite de 3%, que é o centro da meta, e não 4,5%. Então, é uma postura bastante conservadora do Banco Central e que mostra que a gente ainda vai ter juros elevados, se não em 15%, mas se eles vierem a cair, vão cair bem gradativamente enquanto a inflação não der sinais claros de que vai se direcionar aí para esse patamar de 3%, que é o centro da meta. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Banco Central reduziu os juros para a faixa de 3,5% a 3,75% ao ano. O que a gente pode esperar para 2026? Pois é, Nadéja, abrindo aí a diferença entre a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros nos Estados Unidos, né? Isso tem repercussões principalmente para os fluxos financeiros, né? A taxa de juros em 15% no Brasil, ela é uma taxa de juros muito ruim para os investimentos produtivos, né? Quando as empresas vão fazer seus planejamentos, né? E agora no final do ano a gente está nessa época, a empresa vai estimar se um determinado projeto, um novo negócio, ele é rentável o suficiente para compensar a empresa tirar dinheiro do banco ou pegar dinheiro emprestado para fazer aquele investimento. Com taxa de juros de 15% aqui no Brasil, fica praticamente inviável um negócio ser rentável o suficiente para bater essa taxa. Então, para o investimento produtivo é muito ruim. Agora, para o investimento financeiro, especulativo, de curto prazo, principalmente o investimento internacional, essa taxa de juros ela é muito positiva, né? Uma taxa de juros muito alta. Então, grandes fundos de investimentos, grandes bancos, né, aproveitam essa taxa de juros alta e num cenário em que as taxas de juros nos Estados Unidos estão caindo, então isso tende a atrair dólares aqui no Brasil para investimentos de curto prazo aqui no Brasil. Então, é de se esperar que haja uma entrada maior de dólares ao longo de 2026, pelo menos nesse início, o que até ajuda para a cotação do real permanecer num patamar baixo e também ajuda, então, com isso, com um câmbio mais baixo, isso torna o trabalho do Banco Central aí mais fácil nessa conjuntura, nessa cruzada aí para a inflação cair e chegar para esse patamar do centro da meta de 3%. É isso, ficou para 2026 o desfecho dessa novela. Obrigada por hoje, Bruno. A gente volta a se falar na próxima quarta-feira. Até lá. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até, Bruno. Até. Agora são 6h56 e a gente ainda fala de mudanças no governo de São Paulo. Informação chegando com a Bruna Barbosa. Boa noite. Oi, Nadédia, boa noite. Boa noite, Débora Vera. O secretário de Governo e Relações Institucionais aqui de São Paulo, Gilberto Kassab, confirmou que vai deixar a gestão Tarcísio de Freitas nas próximas semanas. Ele que também é presidente nacional do PSD e um dos principais articuladores políticos do governador, afirmou que essa saída já estava combinada desde o início da gestão e que ainda vai definir com Tarcísio o momento exato
dessa transição. Ele confirmou que está cada vez mais envolvido com o processo eleitoral e que quer estar à frente do partido para comandar as eleições. A reportagem tanto da CBN quanto do jornal O Globo apurou que interlocutores do governador e do próprio Kassab avaliam que essa saída já deve acontecer nos próximos dias. Eu conversei com alguns aliados e, embora publicamente Kassab negue, ele gostaria de estar posicionado para disputar a vaga de vice na chapa de reeleição de Tarcísio ou até mesmo assumir a cabeça de chapa caso o governador venha a concorrer à presidência. Só que nesse cenário os obstáculos de Kassab seriam maiores. Alguns aliados dizem que as demais legendas como o PP, MDB e o próprio PL não veem o nome de Kassab como competitivo eleitoralmente, além do fato dele misturar a presidência de partido com a candidatura a governador. Eu conversei com uma fonte próxima ao presidente do PSD, que citou o alto poder de negociação do nome de Kassab. Diz que Kassab é Kassab, então muita coisa ainda pode acontecer durante esse período. Uma conversa entre Tarcísio e Kassab é esperada para que essa definição seja firmada ainda neste ano, porque a intenção do governador é iniciar 2026 já com um novo secretariado completamente montado. Essa é uma saída que ocorre em meio a mudanças previstas na administração estadual. O primeiro que deixou o cargo foi Guilherme Derrite, atual deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública, que deve disputar o Senado, e outros 5 secretários também devem sair por razões eleitorais. A primeira será Valéria Bolsonaro, que deve sair ainda nesta semana. Então teremos saídas agora em dezembro e também em janeiro, esses anúncios que vão ser feitos de forma escalonada pela gestão Tarcísio. Nadédia, Débora e Vera. Obrigada, Bruna Barbosa. Todo mundo se antecipando bastante aí aos prazos de desincompatibilização eleitoral. A movimentação já vem desde agora, nem esperando o ano terminar, Vera. Essa saída do Kassab tem um pouco a ver com isso, mas tem a ver também com um certo desgaste nessa relação, Nadédia, porque o presidente do PSD apoiou o Tarcísio, isso foi importante para que ele ganhasse ali musculatura para a candidatura, mas ele sempre foi mal visto no bolsonarismo. Então é como se fosse um corpo estranho dentro do bolsonarismo, e essa proximidade com o Tarcísio, que já foi bem maior, era maior na época da campanha, hoje é muito menor, nunca foi engolida totalmente, principalmente pela família Bolsonaro, pelo fato do Tarcísio ter sido crítico, do Kassab ter sido crítico ao governo do Bolsonaro e ter feito muitas ali, ter feito com que a bancada do PSD, principalmente do Senado, fosse oposição ao Bolsonaro no mandato dele. Então, a imprensa tinha mais impressão de que o Kassab estava muito bem articulado com o Tarcísio do que isso era verdade. E para essa questão da candidatura ao governo, caso o Tarcísio não seja candidato, aí sim o bolsonarismo nunca aceitaria o Kassab como candidato. O vice-governador, o Felício, apesar de ser do mesmo partido do Kassab, é mais palatável para o bolsonarismo raiz do que o Kassab, que é essa figura muito emblemática e que também não é ali engolido no bolsonarismo pelo fato do PSD estar no governo Lula, está com um pé em cada canoa. Então é uma relação que não vinha totalmente azeitada, né? Não é nem de uns tempos para cá, mais de ano para cá. Vamos encerrar com uma musiquinha? Vamos, musiquinha para um ventinho, né? Solta aí, Wender. Ronaldinho. Vento, ventania, me leve para as portas do céu, onde eu puxar as barbas de Deus. A vida do paulistano nesta quarta-feira. É isso, ventos de mais de 90 quilômetros por hora na cidade de São Paulo. Vento Ventania, de Biquíni Cavadão. Biquíni agora, né? A banda mudou de nome, agora é só Biquíni. Tá menos cavado. Mas eu vi, gente, voltando da TV Cultura hoje, um senhor literalmente agarrado num ferro ali na rua, porque o vento era tamanho que ele ficou com medo de ser levado de alguma forma. Nunca vi uma coisa dessa em São Paulo. Eu tive essa sensação também quando eu cheguei aqui na rádio, no corredor. Eu senti meu corpo, sabe quando você dá um passo para frente e dá outro para trás, empurrada pelo vento? A gente vai continuar acompanhando por aqui. Vera, obrigada, até amanhã.
Tchau, meninas. Até amanhã. Um ótimo jornal para vocês. E se segurem, não sejam levados pelo vento ventania.